Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Evo Messages. E essa é a nossa jornada da mulher selvagem. Jornada de encontro com o nosso feminino sagrado, com a nossa intuição, que mora lá na alma selvagem, que é parte de todas, todos nós. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live da nossa jornada. Eu espero que esteja todo mundo bem, porque hoje a gente vai tratar de um tema sensível, muito importante, eu acredito, para os tempos que a gente vive. Vamos falar de tempo, a relação com o tempo. Qual é a relação da nossa intuição com o tempo? Que tempo é esse, né? O que será que é o tal do danado do tempo? Será que a única forma de medir ele é essa forma cronológica, como a gente acostumou aí na cultura a medir? Será que não existe um outro tipo de tempo, uma outra forma de se relacionar com o tempo e que está expressa lá na alma da mulher selvagem, em todas e todos nós? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu tive um dia mais introspectivo, sabe? E eu tive muito tempo aqui para refletir sobre esse tema. Queria muito compartilhar com vocês aí algumas reflexões. Então, já tô vendo aí que Paty tá comigo. Quem mais? PH, bem-vindo. Regina, boa noite, querida. Sônia tá aí também. Rita eu vi por aí também. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá, então. Já vamos começar fazendo uma reflexão que eu acho que é bem básica, assim. Então, pega aí seu café, seu chá, sua água, cervejinha para quem já tá aí nessa sexta-feira à noite. E vamos fazer uma reflexão aqui boba, né? Boba e profunda, básica, e depois a gente vai se aprofundando. Primeira coisa o que é tempo para você? Se quiser, já deixa aí nos comentários quem tá ao vivo. Quem for assistir depois gravado, deixa aí também comigo. Porque vamos começar assim. Vamos começar olhando para essa senhora, né? Hoje o nosso tema é a Senhora do Tempo. Então vamos olhar para essa mulher que tá, muito empoderada, rasgando o relógio. Quem hoje em dia pode fazer isso? Rasgar o relógio, né? O relógio é um símbolo do tempo que a gente compartilha com outras pessoas. Na verdade, hoje a gente vai falar do tempo cronológico, o tempo de Cronos, o tempo de Saturno, mas também do tempo Kairos, é o tempo da metafísica, o tempo do esoterismo, ou a gente chama também o tempo místico. E ele tem tudo a ver com as fases da Lua, com um tempo que se volta por cima dele mesmo, né? A ideia dos ciclos, um tempo que é cíclico, diferente de um tempo que é linear, né? Que começou lá no início da vida da gente e que vai terminar lá no fim da nossa vida. Esse é o tal do tempo cronológico. Olá, guia mística, olá, Karine. E hoje a gente vai falar desses dois tipos de tempo, tá? Porque os dois interferem, os dois têm parte na forma como a gente se coloca no mundo aqui, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual, tá bom? Vamos aos poucos, pessoal. O que é tempo cronológico? Tempo cronológico é o tempo que ela está rasgando aqui nesse relógio, né? O tempo cronológico é aquele que a gente mede em segundos, que viram minutos, que viram horas. Sabe quando as pessoas falam assim, o tempo que passou não volta mais? Essa é uma frase clássica do tempo cronológico. Ela está falando desse tempo de Cronos, né, na astrologia, na metafísica, para quem estuda esoterismo e magia a sério, sabe que o deus Saturno, ou a ideia arquetípica de Saturno, é essa ideia do limite, né? Olá, Socorro, boa noite. Deixem seus comentários aí, a pergunta que eu fiz no início e que ainda vai valendo até o fim da live. Como é que você se relaciona com seu tempo? E o que tempo tem a ver com mulher selvagem, com a intuição e tudo mais? Bom, vamos lá. Continuando, a gente tem esse tempo cronológico, né? E a gente vive uns tempos que praticamente esqueceram que existe outro tipo de tempo. O tempo lunar, o tempo kairos para os gregos, o tempo mítico, o tempo que se dobra sobre si mesmo. Mas para o final da live é que a gente vai falar dele.
Vamos começar falando desse tempo cronológico, que é o que diariamente a gente já lida com ele mesmo, e que já parece sempre uma espécie de pai Saturno, né? Colocando seu anel ao nosso redor, ou seja, impondo seus limites. Quem nunca ouviu falar aquela frase, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Ou seja, essa ideia de que para a gente se relacionar com o mundo e com as outras pessoas, a gente cumpre horários, né? A gente tem que lidar com a vida como esse tabuleiro de xadrez aqui, ó, preto no branco. Não é verdade? Ou eu tô dentro do tempo, ou eu tô fora do tempo. A gente corre atrás do tempo, corre contra o tempo. Não existem expressões assim na nossa cultura? E tudo isso não parece uma coisa meio pesada, meio rígida, né? Disciplinadora? Social, inclusive, né? É aquela coisa, é meio de mau tom chegar na hora errada, né? Tudo isso diz do tempo cronológico como uma espécie de laço social, né? Amarra social, que faz com que a gente não possa viver cada um no seu tempo, fazendo as coisas conforme o seu ritmo. Apesar, e aí lá vem o paradoxo, de a gente saber que tem pessoas que demoram muito mais tempo para cumprir uma mesma atividade que outras que fazem rapidinho, ou seja, deve existir alguma dimensão do tempo, eu aqui com meus botões, depois vocês dizem se faz sentido ou não, manda aceno, manda coraçãozinho se fizer sentido, mas parece então que tem algo do tempo que não é só esse tempo que a gente compartilha, que o meu minuto é do mesmo tamanho que o minuto da Socorro. Boa noite, Socorro. Deve haver alguma outra instância, né, no tal do tempo. Quem aí já ouviu músicas como Tempo, 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 Entro no Acordo Contigo, ou o tal Resposta ao Tempo, né, da queridíssima Nana Caymmi. São músicas que lembram a gente que existe algo, existe um mistério, algo de misterioso no tempo que faz com que ele não seja assim tão chapado. Minutos que viram segundos que viram minutos, que viram horas e que são iguais para todo mundo e que correm, né, como uma flecha. O dia de ontem nunca volta. E essas expressões todas, vocês acham que elas libertam a gente ou elas vão encaixotando a gente, limitando a gente na vida? Deixa eu ver os comentários de vocês para a gente continuar a reflexão, ó. A Paty disse, meu sonho, poder rasgar o relógio assim. A Paty já tá lá no tempo Kairos, no tempo lunar, no tempo místico. Daqui a pouco a gente fala dele, Paty. Porque esse realmente é uma outra forma de lidar com o mundo que rasga a ideia da cronologia. Ambos são muito importantes para a gente se organizar na vida e aqui na nossa jornada da mulher selvagem a gente reflete sobre eles porque eles são fundamentais para a gente sentir que a gente tem domínio. Hoje não é só sobre o tempo, é sobre a senhora do tempo. Então eu pergunto aí para vocês, segunda pergunta, como é que vocês lidam com o tempo de vocês no dia a dia? Vocês acham que está sobrando tempo? Vocês acham que está faltando tempo? Diz a Sônia que o tempo a limita, e limita mesmo, né? E sem contar que a gente está vivendo uma época que talvez o nosso tempo seja uma das moedas mais caras do mercado, né? Mais valiosas aí para as redes de internet, para as redes sociais, né? Elas, lucram muito com o quanto de tempo que as pessoas permanecem lá atentas a elas. Influenciadores, influenciadoras, né? No fim das contas, qual é a moeda desse pessoal? Esse pessoal vale muito no mercado porque eles conseguem manter o nosso tempo, né, a nossa atenção ali pelo máximo de tempo focada neles. Então isso é moeda hoje em dia, né? Mas e o que isso faz com a gente? E no nosso dia a dia? Será que eu me sinto mais livre, né? Porque no fim das contas tem algo aqui que essa moça bem poderosa no meio da carta está indicando, que é a ideia de que eu preciso ser senhora do meu tempo, né? Eu preciso fazer escolhas sábias e estratégicas, como uma boa jogadora de xadrez, né? Um bom jogador de xadrez, para que eu possa alocar o meu tempo, já que ele é finito, para eu dar conta daquilo que eu realmente quero, meus propósitos, né? Aquilo que me torna senhora, senhor da minha própria vida. Já identificamos aqui, eu acho, uma tensão gigantesca, né, entre a gente e a nossa cultura. Todo mundo quer nosso tempo, resumindo. A mídia quer nosso tempo, os influenciadores, né? O mercado quer que a gente venda o nosso tempo bem baratinho.
Será que sobra espaço aí para você ser dono do seu próprio tempo? E como é que você faz isso? Se você tiver dicas, deixa aqui pra gente nos comentários, tá? Porque parece que é importante, né? Se é uma moeda aí tão valorizada hoje em dia. Vamos lá ver os comentários. A guia mística disse assim, ó, eu acho que encaixotam a gente. Seguir o tempo da natureza faz cada vez mais sentido para mim. Muito bom. Vamos lá no tempo da natureza então já? Vamos fazer essa comparação, né? Porque esse tempo cronológico, o tempo masculino, né, que existe também, assim como quase tudo aqui na nossa jornada, pessoal, vocês vão percebendo que tem o lado feminino e o lado masculino, né? O lado yin, o lado yang, o lado da expiração e o lado da inspiração. Assim também acontece com o tempo, né? Querem hoje em dia que a gente acredite que só existe um tipo de tempo, que é esse tempo masculino, esse tempo cronológico, esse tempo que é uma espécie de acordo que a gente faz com a comunidade, né? A hora tal, o tempo necessário para uma determinada atividade, tudo isso é um acordo social, né? O tempo que eu vou ter ou não de trabalho, que eu vou ter ou não de lazer, tudo isso a gente vai negociando com o mundo e na maior parte das vezes, como já teve comentário aí, esse é um tempo que nos limita, né? Que cerceia a nossa liberdade e também a nossa capacidade de sermos donos e donas de como a gente gasta o nosso tempo nessa vida. Mas existe esse outro tempo, que é o tempo kairos para os gregos, o tempo mítico, o tempo metafísico, que é esse tempo que se dobra sobre si mesmo, o tempo cíclico que é representado nessa carta pela Lua, pelas fases da Lua, né? Vocês sabem que ao longo da história da humanidade, uma das primeiras formas que a gente teve de calcular o tempo foi vendo passar as formas diferentes da Lua no céu, né? E percebendo que, ora ela era cheia, ora ela era nova, mas ela voltava a ser cheia de novo. Então, peraí, enquanto o tempo cronológico é esse que vai como uma flecha, o dia de ontem não volta mais, esse aqui é um tempo mítico, é um tempo circular. Pode parecer meio longe, né? Nossa, Elisa, isso está muito abstrato. Como assim um tempo circular? E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês, vou pedir para vocês fazerem uma reflexão aqui comigo. Vocês já tiveram aqueles momentos, em geral, quem leva a gente para o tempo circular, o tempo do espírito, né, o tempo do plano espiritual, é a nossa memória, são as nossas reflexões, é a nossa história pessoal. Então eu vou convidar vocês a terem uma experiência aqui de tempo cíclico, de tempo kairos comigo, fora do tempo cronológico, tá bom? Talvez você, principalmente você aí que tem filho ou já acompanhou o crescimento de algum familiar, de alguma pessoa que você ama e que tem aí marcas genéticas em comum. Você já se pegou observando uma criança desse momento, tendo uma atitude, um gesto, uma forma de agir que na hora te remeteu a um parente do passado? Não, mas fulano lembra muito o tio tal, fulaninha lembra muito a tia tal. Nesses momentos em que a gente aqui no presente consegue estabelecer uma relação com uma cena do passado e quase que revive ela no corpo físico, né? As memórias, as lembranças fazem muito isso por nós. Vocês já repararam como é possível, então, sentir que o tempo meio que se dobrou sobre ele mesmo? O tempo voltou. Quem aí já teve essa sensação? Voltei no tempo. Pode ser um cheiro que te leva a voltar no tempo. Pode ser a imagem, como eu disse, de uma criança, né, agindo como um dos seus antepassados. Que outros exemplos que vocês têm aí para me dar? De que o tempo, às vezes, ele pega a gente no pulo, né? Eu tô lá vivendo meu tempo cronológico, acreditando aqui com o meu lado racional, com o meu lado masculino ou yang, que o tempo nunca volta, mas aí o meu lado afetivo, intuitivo e feminino me traz uma reminiscência, uma memória, uma experiência. Tem gente que tem experiências do tempo kairos, vindas até de outras experiências encarnatórias, né? Para quem acredita, vivencia isso. E aí, gente, acontece uma magia. A magia do tempo. A magia fora do tempo cronológico. Outra forma de experimentar isso. Quem experimentou já tá mandando coraçãozinho. Acho que fez sentido aí para alguém, né? Um outro exemplo que eu queria dar aqui para vocês
É o exemplo daquelas situações em que você sente algo muito parecido, ou você vivendo uma situação, uma espécie de repetição, não com a mesma pessoa, mas a forma como você se sente, te faz lembrar, te faz recordar uma experiência que você mesma viveu, que você mesmo viveu. Um encontro com alguém que parece repetir o mesmo tipo, né? Os tais padrões que a gente analisa tanto, né, nas terapias holísticas. A gente atua por padrões, a gente repete certas formas de ser no mundo, de sentir, de pensar, e às vezes em outros lugares, tempos e tempos depois, com outras pessoas, né? Então deve haver um componente aí que se volta sobre si mesmo, né? O Ouroboros, que come o próprio rabo, é um símbolo para nós desse tempo sobre o qual a gente tem domínio. Desse tempo, todos e todas nós somos senhores e senhoras. Talvez vocês se peguem aí, vai ser minha última intervenção antes de ver os comentários de vocês. Mas talvez vocês se peguem também, às vezes, lidando com o tempo como uma espécie de jogo da memória, né? Peguem aí, eu vou convidar todo mundo para depois da live pegar um papel ou um documento no Word e fazer uma lista, separar sua vida, sei lá, de 5 em 5 anos. E aí tenta dizer quais são as lembranças que você tem de cada uma dessas etapas da sua vida. Talvez você perceba que em algumas etapas da vida você não lembra quase nada. Nossa, sei lá, dos 5 aos 15 anos, Elise, eu tenho pouquíssimas memórias. Apesar de saber que o tempo naquela época durava o mesmo tanto, né? O segundo, o minuto, a hora, durava o mesmo tanto que em uma outra etapa da vida, por exemplo, dos 20 aos 25, em que talvez você tenha muito mais memórias. Então, como é que pode, né? Essa relação kairos, essa relação lunar, essa relação cíclica com o tempo, que faz com que a gente tenha aqui dentro de nós os registros muito maiores de um certo período de vida, que pode ser até mais curto, e em períodos longos da vida, talvez a gente se lembre de pouquíssimas coisas. Pouquíssimos os minutos, digamos assim, né? As horas, parece que eles não contam do mesmo jeito, apesar de terem o mesmo tamanho. Alguns breves segundos da vida da gente podem ter efeitos eternos, transformar a gente profundamente, sendo que outros momentos, às vezes longos, de estagnação e melancolia ou de aleiamento, né? Quando a gente passa, quem aí já passou por um período muito alijado, separada de si mesma, agindo no mundo meio que no automático, esses são momentos que passaram e que provavelmente não contam muito no nosso tempo kairos, no nosso tempo espiritual, apesar de terem tido seu espaço aqui no tempo cronológico. Tá fazendo sentido, gente? Tem vários filmes para indicar, né? Eu vi que teve alguém que indicou, deixa eu ver os comentários. Olha lá, ó. A Guia Mística indicou o filme A Chegada, que fala sobre o tempo circular de uma forma muito bonita, é verdade. Tem um outro também, que é um filme muito pop, né? Que é aquele Clique, do Adam Sandler, né? Que fala da relação dele, essa relação, eu acho muito legal a forma ali, até engraçada, como eles fazem um paralelo entre esse tempo cronológico e o tempo dos afetos, que é o tempo kairos, que é o tempo cíclico, né? Ele tenta lá, não vou ficar dando spoilers do filme, mas ele tenta lá passar o tempo cronológico rapidinho para ele só se lembrar ou só gozar os momentos em que o tempo cíclico traz prazer para ele, né? Mas vocês vão ver lá, quem já viu o filme sabe a confusão que isso pode trazer nas nossas relações. Mas vamos lá, como é que a gente faz então? Eu queria hoje trazer uma reflexão para vocês, essa que eu acho que está se perdendo muitas vezes, de que o nosso tempo não é só cronológico, né? Isso significa que não é todo mundo que tem o mesmo tempo, por mais que todo mundo tenha as tais 24 horas no dia. A nossa relação com o tempo, com a memória, presente, passado e futuro, ela é muito mais íntima do que a gente pensa, ela não é tão social assim não, né? Que o digam as nossas memórias, por isso que eu quis trazer esse exemplo para vocês pensarem depois da live. E uma outra questão muito importante, e aí é aquela com que eu queria fechar aqui. O que significa tudo isso que a gente vê nessa imagem, né? Não só esse ponto que eu me delonguei mais, o fato de que existe o tempo cronológico e o tempo lunar,
Mas o fato de que a gente pode ser senhor e senhora do nosso tempo, de que se a gente tiver a estratégia correta, e é interessante que aqui a gente tem o símbolo da torre, né? Temos também o rei e a rainha, a ideia de que é preciso ser estratégico e alocar as nossas forças diariamente para que a gente dê conta de não ser engolida pela correria do tempo cotidiano atual. Como é que vocês fazem? Deem dicas aí reais para serem senhores e senhoras do próprio tempo, num mundo que parece cada vez mais querer que a gente seja rapidinho, que a gente responda a ele na hora que ele quer, né? Que o digam, né? Que não me ouçam as mensagens de WhatsApp, né? Que aparecem o tempo todo, parece que a gente está numa reunião de condomínio eterna, as pessoas querendo respostas rápidas o tempo todo. Como é que vocês fazem para que isso não engula vocês? Para que vocês lembrem que existe algo aqui dessa marcha que é pessoal, que atende aos seus afetos, às suas emoções, ao seu mundo lunar. Você, mulher, homem, não binário. E não só esse tempo cronológico da lei, do limite, da disciplina, do atender a pessoa no momento em que ela precisa de você. Isso também é parte. Mas será que a gente não está se perdendo nisso, não? Eu queria deixar uma provocação, que é uma coisa que vive martelando aqui na minha cabeça. Lá na época da Revolução Industrial, sabe? Quando começaram as primeiras máquinas, né? E as primeiras máquinas fizeram um bem danado para a humanidade, no sentido de tirar da gente o peso em excesso do trabalho, né? A promessa na época, pessoal, era assim: a tecnologia das máquinas industriais vai fazer com que homens e mulheres precisem trabalhar menos, e trabalhando menos horas, porque as máquinas vão fazer grande parte do serviço. E aí a gente ia ter mais tempo livre. Bom, isso foi lá na Revolução Industrial, né? Século XVIII e tal e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês, de lá para cá, vocês acham que a gente está trabalhando mais ou menos? Isso porque hoje a gente tem tecnologia para resolver um monte de coisas. Oi, Joss, boa noite. Aproveita e me responde aí, você que chegou agora. Como é que é isso? Se a tecnologia existe para que as máquinas façam muito do trabalho por nós, por que a gente continua trabalhando cada vez mais? Por que cada vez mais o trabalho se mistura com a vida pessoal e a gente sente que tem menos tempo, que o dia passa mais rápido? Pelo menos essa é a minha queixa e a queixa de muita gente ao meu redor, tá? Se vocês discordarem disso, deixem aí nos comentários. Ah, não, Elisa, eu sinto que as pessoas trabalham menos. Eu acho que não, né? Parece, inclusive, que quanto mais a gente sente que consegue fazer coisas rápido, mais a gente acha que tem que fazer ainda mais atividades, colocar ainda mais coisas para caber aí nesse tal tempo cronológico. E aí eu pergunto, como é que fica o nosso tempo emocional? Como é que fica o tempo, né? E aí uma última provocação que eu achei incrível esses dias, aquela artista Manu Gavassi, ela lançou esses dias um vídeo chamado, uma crítica, né? Uma crítica, programa, alguma coisa de proteção aos artistas. Se alguém souber o nome direitinho, deixei nos comentários. Mas eu vi que ela fez uma crítica, sabe? A ideia de que o tempo do ócio criativo, né? O tempo que os artistas levavam para criar algo, está sendo substituído por, não, vai rapidinho ali numa agência de publicidade que eles vão criar um perfil para a sua criação. Ou seja, até em carreiras, né, em que o tempo do artista, o tempo de pensar para criar era valorizado, mesmo nessa área hoje em dia, o ideal é faz rapidinho, para você poder fazer ainda mais coisas. E aí eu pergunto, será que isso é estratégico? Será que nossa intuição funciona assim? Quem aí consegue, intuição, vem rapidinho que eu tô precisando de você aqui agora para resolver meu problema. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. A Sônia concorda que a gente está trabalhando mais. Não é, Sônia? Isso não é estranho, pessoal? Era pra gente trabalhar menos, né? Com o advento das máquinas e da tecnologia trabalhando por nós. Será que a gente esqueceu desse tempo emocional? Esqueceu que
o tempo necessário para as atividades, para determinadas atividades que são criativas, ou seja, que só aquele indivíduo com os dons que ele tem, com a história que ele tem, o tempo que ele precisa para fazer alguma coisa, para criar algo no mundo, um projeto, um propósito, é muito diferente, às vezes, de uma outra pessoa que tem uma outra história, um outro dom, uma outra capacidade criativa e intuitiva. Será que a gente colocar todo mundo aqui nesse bololô do tempo, né? O tempo do chefe, o tempo do sistema, o tempo do capitalismo, tá sendo útil pra gente? Tá sendo bom pra saúde da nossa mulher selvagem? Ela que é a senhora do tempo, e eu vou falar aqui, o meu final dessa live é exatamente para dizer como que ela é a senhora do tempo, como é que ela faz a alma selvagem em todos e todas nós, para lidar com esse tempo da forma mais saudável e natural, próxima à natureza possível. Isso vai envolver a roda do ano, aproveitar que nós estamos aí próximo do Natal, né? Que é um ritual que tem sua origem lá nos ritos antigos e pagãos, Yule, né? Que marcavam o tempo cíclico da roda do ano. Nós vamos falar disso, para finalizar. Mas deixa eu ver aqui os recados de vocês antes. Estou aprendendo a lidar com o tempo, principalmente a relembrar o que é prioridade para o meu ser, para minha alma. Olha só, esse tempo que é espiritual, né? Vocês têm aí atividades que vocês gostam de fazer a ponto de vocês perderem a noção do tempo? E olha, isso é diferente, tá? É diferente dessas atividades hipnóticas, né? Rola feed, que apareceram na nossa modernidade. Não é essa sensação de, nossa, nem vi quanto tempo eu passei aqui. É aquela sensação de estar envolvida numa atividade, a ponto de, assim como disse a guiança mística aqui, a gente sentir como isso aqui é a minha prioridade, a minha alma está envolvida nisso que eu estou fazendo, de forma que eu saí do tempo. 1 minuto parece 1 hora, ou 1 hora parece ter passado em 1 segundo. Existe esse tipo de envolvimento, né, com uma cena. Quem aí já passou uma cena muito emocionante, né, que mexeu muito com seus afetos, sabe que não existe isso de que tantos segundos, 1 minuto, tantos minutos, 1 hora. Não, é um tempo muito especial, é o tempo do afeto. E ele também precisa ser levado em consideração. Assim como ao longo da história da humanidade, né? A gente esqueceu que na balancinha tem o Deus e a deusa, tem o masculino sagrado e o feminino sagrado, especialmente em culturas muito machistas, né? Tende-se a excluir o feminino, e com isso não se exclui só a figura da deusa, né? Se exclui a importância das emoções, a gente já falou disso em outra live, se exclui aí hoje, né, com o nosso tema de hoje, se exclui a importância do tempo cíclico, do tempo kairos, do tempo afetivo, e dessa forma a gente acaba caindo naquela esparrela de tempo é dinheiro, né? Então, se tempo é dinheiro, qualquer tempo que eu perca aqui vivenciando coisas que são tão importantes para mim, que eu me esqueço desse tal tempo cronológico, vão ser ruins para minha prosperidade. Olha que pensamento distorcido. Se é exatamente dos meus dons, daquilo de mais íntimo e exclusivo que eu tenho, né, do ser que eu sou, que nascem as tais virtudes, aquilo que eu vou saber fazer e doar para o mundo, e que vai ser aquilo que o mundo vai me retornar como prosperidade, eu esqueço que eu tenho isso, né? Porque se o que importa é seguir o tempo da cultura, o tempo do outro, o tempo do mundo, será que é uma estratégia inteligente? É isso que eu fico pensando aqui. Chego a falar com vários clientes ao mesmo tempo, lá, com a tecnologia. Tem isso, né, gente? É uma ilusão do nosso mundo moderno, esse tal do dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Dá para fazer mal, na minha opinião. Mas a gente vai falar disso agora no fim, ainda bem que a Sônia falou disso, para falar dessa mulher selvagem e a relação dela com o tempo cíclico. Mas vendo os últimos comentários aqui, e outra, será que é estratégico para nós? É isso, moça, chegamos no mesmo ponto. Não é estratégico, viu? Na minha opinião, pelo menos, não é nada estratégico. É lidar com a gente como se a gente fosse uma linha de montagem, né? Como se fossem todos iguais, o tempo é igual para todo mundo, sendo que se eu sou uma pessoa com um enorme talento para uma determinada atividade, eu tendo a fazer ela mais rápido e melhor. Agora, se eu não tenho talento, mas estou entrando ali naquela carreira, naquele mundo, só porque parece que o tempo gasto ali dá mais dinheiro, não adianta, porque se eu não tiver dom para aquilo, não tiver uma disposição
se eu não tiver um vínculo com aquela atividade que me permite, às vezes, me perder nas horas, né, fazendo ela, acho que não é estratégico, acho que não é inteligente, né? Vai me ser muito mais doído, doloroso, as horas vão demorar demais a passar fazendo aquela atividade. E eu nunca vou ser tão bom, tão boa naquilo ali, quanto alguém cujo tempo kairos, tempo afetivo, está conectado ali com aquela atividade. Então, será que ela vai ser mesmo assim tão rentável para mim? Tatiana diz, superficialidade está sendo vendida como produtividade. E olha, é isso. Vou fechar por aí essa análise do excesso de tempo cronológico, né? Vamos agora então entender um pouquinho mais como é que a mulher selvagem lida com o tempo cíclico, né? Com esse tempo afetivo, com esse tempo que não é sempre o mesmo. Um minutinho observando os olhos do meu bebê, né? Podem parecer horas, séculos, ao mesmo tempo em que um minutinho fazendo uma atividade maçante com a qual eu não me conecto emotivamente, afetivamente, pode demorar milênios e milênios dolorosos, né? Como é que a mulher selvagem vai lidar com isso? Vamos lá. Vamos pensar que a roda do ano, o tempo, né? O tempo dos anos que passam está acontecendo. Porém, a gente sempre volta na primavera, a gente sempre volta no verão, a gente sempre volta no outono. A roda do ano, que é a base, né, não só da organização social de várias culturas que existiam na história da humanidade, é também uma forma de organização psicológica, é também uma forma da gente organizar isso que eu chamei aqui o tempo todo de tempo interior, tempo kairos ou tempo da metafísica, só que dentro de mim. Tem muita gente que acha, né, que observar a roda do ano é simplesmente fazer as festas do sabás. Então eu vou lá, faço um ritual lindo, né, todo mundo aí que é pagão, bruxo, bruxa, xamã, médiuns de terreiro, que se relacionam com os ciclos da natureza, sabem que existem festividades que a gente vai realizando ao longo do ciclo de um ano, né? Só que não é só sobre ir lá e fazer um belo banquete ou um belo ritual, né, com as suas ferramentas de terra, água, fogo e ar. É muito mais do que isso. Eu vou resgatar o que a Tatiana disse aqui. Não é a superficialidade, né, da compra de elementos, uma taça bonita, um punhal bonito, para eu fazer um ritual, frutas para eu fazer um ritual de verão. É compreender que a cada época, a cada ano da minha vida, que eu passo de novo pelo verão ou que eu passo de novo pelo inverno, eu estou aprendendo sobre mim mesma e sobre o mundo e sobre as pessoas ao meu redor. O processo de amadurecimento no tempo cíclico, no tempo da mulher selvagem, no tempo da bruxa, tem a ver não com passar uma vez por cada experiência. A infância foi e não volta mais, a juventude foi e não volta mais. A sabedoria aqui está em passar por momentos que são parecidos e a cada vez que eu passo por eles, eu aprendo uma coisinha a mais sobre mim, sobre o outro e sobre aquela situação específica. Então vamos lá, se o período do inverno é, né, simbolicamente o período de escassez, né, a gente tem aquele sabá lá dos mortos, o sabá de honrar a pouca comida que a gente tem, né, na história da humanidade, no período do inverno, esse também é um momento para que a gente possa reconhecer em nós como é que a gente lida dia após dia, ciclo após ciclo, com a nossa escassez interior ou com os momentos de dificuldade da vida. Talvez, se você olhar para os momentos de dificuldade da sua vida ao longo, né, da sua história, você perceba que eles foram cíclicos e que a cada vez que você passou por um momento de dificuldade semelhante, né, separações, encontros, desencontros, você foi lidando um pouquinho melhor a cada vez que essa situação se repetiu. Então a repetição cíclica do tempo kairos, pessoal, ela serve ao amadurecimento da alma, né? E aí, ó, a gente poderia passar horas aqui comparando isso com a ideia dos ciclos kármicos, da roda de Sansara, lá nas culturas orientais, as ideias de causa e efeito, né, aqui nas culturas ocidentais. Mas no fim das contas a gente está falando
desse processo através do qual a gente não progride, não é uma linha reta de progressão, um falos masculino, que também existe, mas é uma forma de progredir pela via de revisitar. Vamos ficar com esse verbo aí? Como é que eu vivo, como é que eu revisito as situações da minha vida? Como é que eu repito? Dependendo de etapas, eu volto a repetir cenas da minha história. Nunca é uma repetição igualzinha. Eu tô sempre um pouco diferente. Eu tô sempre um pouco mais madura, mais maduro, ou tomando decisões, fazendo escolhas que me levam a cenários um pouco diferentes, e aí eu vou aprendendo um pouco mais sobre aquela mesma experiência. Para quem estuda tarô aí, a gente tem uma visão clara do tempo lunar, né? E é aí que a nossa intuição, a mulher selvagem, se mostram muito boas em se comunicar com essas linguagens que são sutis, imagéticas, oraculares, simbólicas. Porque o símbolo, ele é da ordem do encontro num tempo cíclico. Isso a gente não vai ter tempo aqui para aprofundar. Eu espero falar disso mais lá no nosso treinamento de tarô. Aliás, vai ter curso de tarô, tô chamando de treinamento, porque é mais um treinamento na minha tradição, na minha forma de ler o tarô, do que exatamente um curso, tá? Inclusive, eu vou dar preferência lá em 2024, quem quiser receber informações, vai lá no meu site, evamessages.com, eu vou dar preferência para quem já tem um estudo de tarô, tá bom? Básico, assim, um curso básico. Porque o que a gente vai fazer lá é fazer essa comparação simbólica, não só no tempo cronológico, né? Eu sei que muitos cursos de tarô usam e trabalham as cartas no tempo cronológico. Estuda uma, depois a outra, depois a outra. Isso também é importante, mas isso é o básico. A profundidade mesmo da análise simbólica começa no tempo circular, quando a gente vai voltando, a cada vez que a gente volta, a gente faz toda a jornada do louco até o mundo, a cada vez que a gente volta de novo no louco, a gente entende um pouco mais o mistério dele. O tempo aqui é pouco para falar de um mistério tão extenso, mas eu espero ter deixado aí, que era o meu principal objetivo, tá? Uma sementinha de curiosidade em vocês. Para que definitivamente a gente não aceite essa única visão do tempo como algo cronológico que nos limita, que está aí correndo atrás de nós o tempo todo pedindo produtividade, saia da procrastinação, use da melhor forma o seu tempo. Olha, isso é só metade da verdade, tá? Sobre a nossa relação com esse grande mistério divino do passado, do presente e do futuro. Existe um tempo cíclico, um tempo espiritual, e é esse tempo espiritual, é a partir dele, inclusive, que a gente ouve as nossas intuições. Afinal, a intuição é aquela coisinha capaz de sequestrar a gente do momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui conversando com a pessoa. Porém, algo que ela faz, alguma percepção sutil que eu tenho dela, me leva a algo do passado, a uma referência que eu já tenho e que me deixa atenta. Esse olhar aí tentando me enganar, eu já vi ele em outros carnavais. E é isso que é o gatilho, né? A centelha aqui que desperta uma intuição de proteja-se, recupere aí estratégias que você já usou num cenário semelhante do passado e que pode te proteger, te salvar às vezes aqui no presente. Percebe o que aconteceu? De estar aqui só no presente conversando com a pessoa, eu fui lá no passado, levada pelo tempo cíclico da minha intuição, para recuperar informações úteis, sabedoria, para lidar da melhor forma com o momento presente. Isso é intuição. Espero ter conseguido enxugar um mistério gigantesco, gente. Esse é um dos maiores mistérios da magia, tá bom? Se você aí que quer estudar magia, bruxaria, já se dedica, né, a temas metafísicos e esotéricos, se você gastar um bom tempo da sua jornada só estudando a ideia de tempo, você já vai ter aprendido muita coisa, tá bom? Que é a base aí da gente não se entender apenas como um ser material, um ser desse mundo aqui, regido por tempos de relógio, mas também, e numa outra parte, como alguém que está fora desse mundo, num plano astral em que presente, passado e futuro se misturam. São cíclicos, um se dobra sobre o outro e a gente gera muita sabedoria na relação com o tempo assim.
tá bom? Gratidão para vocês, que eu tô vendo aí um monte de coração, gente que achou lindo. Obrigada, Tatiana querida. Obrigada, Guiança Mística. Gente, a participação de vocês é maravilhosa. Eu sei que vocês também têm sabedoria a respeito, então fiquem à vontade nos comentários para indicar. Eu sei que tem muito, é um dos temas mais explorados na cultura. Então eu sei que tem muito livro, muito filme, muito artigo, muito vídeo falando sobre a experiência do tempo na magia. E as experiências fora do tempo também. E aí, se quiserem compartilhar, fiquem muito à vontade, tá bom? A gente cumpriu então mais um degrauzinho a mais para aproximar a gente da nossa intuição mais assertiva, mais perfeita, porque a gente está amadurecendo a nossa mulher selvagem. Então eu peço a todos e todas vocês que façam uma reflexão depois dessa live, tá bom? Em algum momento aí a gente está vindo para o Natal. Natal é momento de lembranças. Aliás, para quem comemora, já fica o meu Feliz Natal para vocês. Para quem comemora Yuli, Feliz Yuli. Para quem comemora Lita, Feliz Lita. E comemorações tem tudo a ver com memórias. Memória tem tudo a ver com a gente ter domínio do nosso tempo interior. Então, vamos cuidar disso com cuidado? Com amor, com afeto, com atenção individual. Eu acho que isso vai ajudar muito a gente a ter mais paciência com o nosso próprio tempo, com a nossa vida e também com o tempo das outras pessoas. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Deixa eu ver que hoje foi um dia mais introspectivo mesmo. Acho que porque, né, o tempo lunar me pegou. Então deixa eu cuidar dele aqui direitinho. Cuidem-se também, tá bom? Um grande beijo para vocês. Que sejam festas incríveis as de fim de ano. E que a gente retome ano que vem. Vocês vão me ver por aí ainda com muita jornada da mulher selvagem. Tá bom? Tchau, tchau.